Bem-vindo, meu querido amigo. Este momento não é apenas um vídeo, não é apenas uma voz que você ouve. Este momento é um convite. Um convite para você parar um pouco e entrar em uma atmosfera diferente da correria do seu dia. Quantas vezes você correu, pensou, se preocupou, trabalhou, se desgastou e não parou para respirar? Agora é o tempo. Agora é o momento de descanso. Onde quer que você esteja, no seu quarto, na sala, deitado na cama, sentado em uma poltrona, talvez até em silêncio no seu trabalho, saiba que este espaço é sagrado. É um lugar preparado não por paredes ou estruturas, mas por uma presença invisível, a presença de Deus. Respire fundo comigo. Inspire devagar, segure por um instante e solte lentamente. Deixe o ar sair, levando com ele um pouco da ansiedade que talvez esteja em você. Deixe ir os pensamentos acelerados. Deixe ir o peso que você trouxe ao entrar aqui. Você não precisa carregar nada sozinho neste momento. Neste encontro, você vai perceber que não está sozinho. Existe um Deus que está aqui, tão próximo quanto a sua respiração. Ele não está distante. Ele não é uma ideia abstrata. Ele é real e deseja acalmar o seu coração. Imagine agora que dentro de você, no centro do seu peito, uma chama começa a arder. É uma chama suave, firme, constante. Essa chama é símbolo da vida que Deus colocou em você. Não importa o que aconteça lá fora, ela não se apaga, ela permanece. Hoje você vai caminhar comigo por momentos de reflexão, oração, silêncio e paz. Você vai descansar e se reabastecer. Este é o seu espaço de encontro com a luz que nunca se apaga. Feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo. Imagine essa chama em seu coração, iluminando você de dentro para fora. Sinta-se seguro. Sinta-se amado. Você está na presença dele. Olhe agora para a vela diante de você. Uma simples vela, uma chama pequena, cercada pelo fundo preto, pelo vazio escuro. E, no entanto, o que chama mais a sua atenção não é a escuridão, é a luz. Isso nos ensina algo profundo. A escuridão nunca vence a luz. Basta uma pequena chama para afastar as trevas. Mesmo sendo pequena, ela tem poder. Assim é o amor de Deus. Assim é a esperança. Esta vela, que você contempla agora, é mais do que uma chama física. Ela é símbolo da presença daquele que nunca te abandona. Talvez a sua vida tenha áreas de sombra, lugares de dor, memórias difíceis, preocupações do futuro. Mas se você se concentrar na chama, perceberá que a luz é maior do que qualquer sombra. A vela não discute com a escuridão. Ela simplesmente brilha. Assim deve ser a sua fé. Você não precisa lutar com todas as trevas do mundo. Você só precisa brilhar. E a luz que vem de Deus dentro de você é suficiente para guiar o seu caminho. Ao olhar para esta vela, permita-se lembrar. Mesmo quando você não sente, mesmo quando parece tudo perdido, existe algo constante, a presença de Deus. Ele é a luz que nunca apaga, o fogo que nunca morre, a chama que atravessa gerações e permanece firme. Agora, olhe fixamente para a chama da vela. Deixe seus olhos descansarem nela. Permita que sua mente desacelere. Repita em silêncio: a luz nunca se apaga. O amor nunca me deixa. A respiração é uma dádiva de Deus. Algo tão simples, mas que sustenta toda a nossa vida. Quantas vezes você respira sem perceber? E, no entanto, cada sopro é um lembrete de que Ele está sustentando você. Agora, vamos juntos aprender a respirar com consciência, como um ato espiritual. Inspire profundamente. Segure o ar por 3 segundos. Solte devagar. Enquanto solta, imagine que junto com o ar estão saindo preocupações, medos, tensões acumuladas. Inspire novamente. Dessa vez, imagine que está recebendo paz, calma, clareza, esperança. Deus soprou o fôlego de vida em Adão. O mesmo Deus continua sustentando a sua respiração hoje. Ele sopra a vida sobre você. Mesmo nos dias difíceis, o ar que entra e sai dos seus pulmões é um testemunho de que você não foi esquecido. A cada respiração, permita-se sentir. Você está vivo, você está sendo renovado, você está conectado com o Criador. E como a chama da vela diante de você queima constantemente,
Assim é a respiração que mantém a vida em movimento, uma chama que nunca se apaga, um sopro que nunca para. Esse é o ritmo da vida. Esse é o presente de Deus. Feche os olhos, inspire profundamente, segure, solte devagar. Repita isso 3 vezes. A cada vez que expirar, diga em silêncio: eu libero o medo, eu recebo a paz. A palavra de Deus é uma chama que nunca se apaga. João 1,5 declara: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Essa promessa é para você. Muitas vezes nos sentimos cercados pelas trevas, dúvidas, problemas, incertezas. Mas nenhuma sombra é capaz de vencer a luz. Não importa o quanto o mundo tente apagar sua esperança, a luz de Cristo permanece firme. Olhe para a vela. Veja como a escuridão não consegue engolir sua chama. Ela permanece de pé, firme, brilhando. Assim é a presença de Deus em sua vida. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando parece silencioso, Ele continua brilhando. Talvez você esteja enfrentando momentos de incerteza. Talvez existam dores no seu coração que você nunca compartilhou. Mas saiba, a luz de Cristo não depende da sua força, mas da fidelidade dele. Ele é a luz que brilha em você, por você e através de você. Esta palavra não é apenas uma promessa distante, é uma verdade viva agora mesmo. A luz brilha em você e a escuridão não pode apagá-la. Feche os olhos e repita em voz baixa ou em pensamento: a luz brilha em mim. Diga mais uma vez: a luz brilha em mim. Deixe essa declaração penetrar fundo em sua alma. Existem momentos em que as palavras parecem não ser suficientes. Quando o coração fala mais alto que a boca, quando apenas o silêncio consegue expressar aquilo que sentimos. A oração não é apenas falar, é também ouvir, é também estar presente, é também repousar no amor de Deus. Agora, vamos juntos fazer uma oração silenciosa. Feche os olhos, inspire fundo, deixe a chama da vela ser o centro da sua atenção. Imagine que cada segundo em silêncio é um segundo em que Deus olha para você com amor. Talvez você não saiba o que dizer, talvez nem consiga formular frases. Não tem problema. Apenas estar aqui já é oração. Seu silêncio é adoração. Seu silêncio é confiança. Seu silêncio é entrega. O mesmo Deus que ouve palavras também entende suspiros. Ele compreende lágrimas. Ele entende o silêncio do coração cansado. Então, nesse momento, fique apenas quieto. Respire. Olhe para a chama. Sinta o amor dele. Não há pressa. Não há pressão. Apenas você e ele. Feche os olhos por alguns instantes. Se quiser, sussurre apenas uma palavra: Jesus. Repita esse nome com calma, como quem descansa, e depois, apenas fique em silêncio diante dele. A gratidão é como uma chave que abre portas invisíveis dentro do nosso coração. Muitas vezes, olhamos para o que nos falta, para os problemas que enfrentamos, para as dores que carregamos, e esquecemos que, mesmo em meio à luta, ainda existem razões para agradecer. Quando você olha para a chama desta vela, pode pensar: é algo pequeno, simples, frágil. Mas mesmo assim, ela aquece, ilumina, traz paz. Assim também são as bênçãos diárias de Deus. Talvez pareçam pequenas, mas sem elas, a vida seria muito mais escura. Agradecer não significa ignorar a dor ou negar a dificuldade. A gratidão é reconhecer que, apesar de tudo, Deus continua presente, sustentando e cuidando. O simples fato de você estar aqui agora, respirando, ouvindo esta mensagem, é um sinal da fidelidade dele. Comece lembrando das coisas mais simples: o ar que entra e sai, o coração que bate, a oportunidade de viver mais um dia. Depois, pense em algo maior, alguém que você ama, um momento de alegria, um livramento que você recebeu, uma oração atendida. A gratidão muda a forma como vemos a vida. Onde havia peso, ela traz leveza. Onde havia reclamação, ela planta louvor. Onde havia tristeza, ela abre espaço para a alegria. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não significa dar graças apenas quando tudo vai bem, mas também quando não entendemos.
porque agradecer abre caminho para que a paz de Deus encha o coração. Agora, pense em 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Não importa se são grandes ou pequenas. Diga baixinho: Senhor, obrigado por... E complete com suas próprias palavras. Repita isso 3 vezes. Permita que a chama diante de você se torne um lembrete da gratidão que ilumina até as noites mais escuras. O medo é como a escuridão. Ele tenta cercar, sufocar, prender. Mas a coragem é como esta vela, pequena em tamanho, mas poderosa em efeito. Deus nos diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esta promessa não é apenas para o passado, nem para outra pessoa. É para você, aqui e agora. Talvez haja medos em sua mente. Medo do futuro, medo de perder algo ou alguém, medo de não ser suficiente. Esses medos são reais, mas eles não têm poder diante da chama de Deus. O medo grita, mas a chama responde com calma: Eu estou contigo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é escolher confiar mesmo quando o medo aparece. É olhar para a chama e lembrar que ela brilha sem esforço, apenas porque foi acesa. Assim é a sua fé. Acesa por Deus, mantida por Ele, viva mesmo quando tudo parece contrário. O medo tenta apagar sua esperança, mas a chama permanece firme. Hoje, você pode decidir entregar seus medos ao Senhor. Você pode olhar para o amanhã não com terror, mas com confiança de que existe uma luz guiando cada passo seu. Feche os olhos por um momento. Inspire fundo. Agora, ao expirar, imagine que você está soltando seus medos, entregando-os na fumaça da vela que sobe em direção ao céu. Diga baixinho: Eu não temo, porque o Senhor está comigo. Repita quantas vezes precisar, até sentir seu coração mais leve. Quero contar uma pequena história. Imagine um viajante solitário caminhando em uma estrada escura. Ele está cansado, perdido, com medo. A noite é profunda e ele não sabe se encontrará o caminho de volta para casa. Enquanto anda, ele tropeça, quase cai, e a escuridão parece zombar dele. Mas de repente, ao longe, ele vê uma pequena luz. Uma chama fraca, mas firme. É apenas uma vela, mas para ele significa tudo. Ele segue em direção àquela luz e, passo a passo, encontra coragem para continuar. Amigo, talvez você se sinta como esse viajante. Talvez a vida tenha parecido uma estrada escura, cheia de incertezas. Mas assim como aquela vela, a esperança está diante de você. Não importa se a chama parece pequena, ela é suficiente para guiá-lo. A esperança em Cristo é assim. Ela não elimina todas as dificuldades de uma vez, mas ilumina cada passo. E cada passo nos leva mais perto do propósito de Deus. Romanos 15:13 nos diz: Ora, o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A esperança é presente do Espírito Santo. Ela enche o coração de alegria e paz, mesmo quando a estrada ainda está escura. E é essa chama que hoje se mantém diante de você. Uma vela que nunca se apaga, uma esperança que nunca morre. Agora, pense em uma área da sua vida onde você precisa de esperança. Pode ser uma situação difícil, um relacionamento, um futuro incerto. Visualize essa área sendo iluminada pela chama desta vela e diga em silêncio: Minha esperança está viva em Cristo. O Salmo 119:105 declara: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é mais do que um livro. Ela é direção, conforto, promessa e vida. Assim como a chama da vela ilumina o espaço ao redor, a palavra ilumina os passos que você deve dar. Talvez não revele todo o caminho de uma vez, mas mostra o próximo passo. E é isso que precisamos: luz suficiente para continuar andando. A vida é cheia de decisões. Para onde ir, o que escolher, como agir. Muitas vezes nos sentimos perdidos, sem mapa. Mas a Bíblia nos lembra que não estamos sem direção. Deus nos deixou uma lâmpada, sua palavra. Se você tem buscado respostas, se tem se perguntado qual caminho seguir, lembre-se: a chama da palavra nunca falha.
Ela não depende da opinião dos outros, não muda com o tempo. É eterna e confiável. Cada vez que você abre a Bíblia, é como acender uma vela em meio à noite. As palavras saltam como chamas que aquecem e iluminam. E mesmo quando você não entende tudo, a luz já está trabalhando dentro de você. Feche os olhos, coloque a mão sobre o coração, diga em voz baixa: a tua palavra ilumina o meu caminho. Repita mais uma vez: a tua palavra ilumina o meu caminho. Agora imagine seus próximos passos sendo guiados pela luz suave desta chama. Agora permita-me orar por você. Pai amado, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo estas palavras. Tu conheces suas dores, seus sonhos, suas batalhas. Tu sabes o que os olhos não veem e o que o coração muitas vezes não consegue expressar. Senhor, derrama a Tua paz sobre este lar. Que cada quarto, cada canto da casa seja cheio de Tua presença. Que esta chama diante dele seja um lembrete vivo. O Senhor nunca os abandona. Onde houver dor, traga cura. Onde houver medo, traga coragem. Onde houver tristeza, traga consolo. Onde houver vazio, traga plenitude. Que o coração cansado encontre descanso agora, na certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Senhor, fortalece a fé deste coração. Que mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias, a chama da confiança em Ti permaneça firme. Que nada, nem ninguém, consiga apagar o fogo do Teu amor. Que esta pessoa saiba que não está sozinha. Que sinta, neste momento, o abraço invisível da Tua presença. Que esta vela seja símbolo da Tua fidelidade eterna. Coloque a mão sobre o coração. Respire fundo. Enquanto sente o calor da sua própria mão, declare: eu recebo a paz de Deus. Eu recebo o amor de Deus. Eu recebo a bênção de Deus. Permita-se descansar nessa certeza agora mesmo. Há um convite de Deus que ecoa através dos séculos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esse convite é para você, agora. A chama desta vela, que arde calma diante dos seus olhos, é como um lembrete constante de que existe um lugar seguro onde sua alma pode descansar. Quantas vezes sua mente não conseguiu parar? Quantas noites o sono parecia distante porque os pensamentos corriam como ondas agitadas? Talvez hoje mesmo você tenha sentido o peso da exaustão, das preocupações, daquilo que parece não ter solução. Mas agora, neste momento, eu te digo: você não precisa carregar tudo isso sozinho. O descanso que Deus oferece não é apenas físico. Ele vai além. Ele toca as áreas mais profundas da sua alma, aquelas que você nem sempre compartilha com os outros. Ele conhece os medos escondidos, as perguntas sem respostas, as lágrimas que caem no silêncio. E ainda assim, Ele não se afasta. Pelo contrário, Ele abre os braços e diz: descanse em mim. Permita que sua alma encontre repouso. Imagine-se colocando cada peso, cada fardo, cada preocupação nas mãos de Deus. Veja-os sendo levados pela chama, transformados em luz, até desaparecerem. O que sobra é a paz que excede todo entendimento. Lembre-se, descansar não é desistir. Descansar é confiar, é saber que enquanto você silencia, Deus trabalha. É entender que o controle não está em suas mãos, mas em mãos seguras e fiéis. Assim como esta vela continua acesa sem esforço da sua parte, a presença de Deus continua cuidando de você sem que você precise lutar por isso. Feche os olhos agora. Respire fundo. Diga em voz baixa: eu descanso em Ti, Senhor. Repita mais uma vez: eu descanso em Ti. Permita que sua alma sinta o peso diminuindo, como se fosse colocado aos pés de Jesus. A cruz de Cristo foi, por um momento, o símbolo da maior escuridão. O Filho de Deus, pendurado, rejeitado, sofrendo. O céu escureceu. A esperança parecia ter morrido. Mas daquela cruz nasceu a maior luz que já brilhou. A ressurreição, a vitória sobre a morte, a vida eterna para todo aquele que crê. Olhe para a chama desta vela. Ela é apenas um reflexo pequeno, mas poderoso, da luz que nasceu da cruz. O mundo viu fraqueza, mas Deus revelou força. O mundo viu derrota, mas Deus trouxe vitória.
O mundo viu morte, mas Deus abriu caminho para a vida. Assim como a cruz não foi o fim, o que você enfrenta agora também não é o fim. Talvez você esteja vivendo uma sexta-feira de dor, mas lembre-se, o domingo da ressurreição está a caminho. E a chama que você vê é uma lembrança de que a história ainda não terminou. Jesus disse em João 8,12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa luz não é distante. Ela não é apenas uma promessa futura. Ela está aqui, agora, brilhando sobre você, iluminando sua escuridão. A cruz, que antes era instrumento de condenação, hoje é símbolo de esperança. E a chama desta vela é como um eco dessa verdade. O que parecia fim, tornou-se começo. O que parecia morte, se tornou vida. O que parecia escuridão, se tornou luz eterna. Coloque a mão sobre o coração e diga: Jesus, Tu és a minha luz. Repita novamente com fé: Jesus, Tu és a minha luz. Permita que essas palavras encham seu ser, trazendo conforto e força. Todos nós enfrentamos momentos de dor. Alguns são visíveis, outros escondidos. Existem feridas que ninguém vê, mas que doem profundamente. Talvez você carregue lembranças difíceis, perdas, solidão ou até mesmo um silêncio que pesa. Mas saiba, Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele não ignora sua dor. Ele não a minimiza. Pelo contrário, Ele se aproxima para consolar, como um pai que envolve o filho em seus braços. Olhe para a chama desta vela. Ela não é agressiva, não é violenta. É suave, acolhedora, calma. Assim é o consolo de Deus. Ele não chega impondo força, mas trazendo calor, paz e suavidade. Sua presença é como uma chama que aquece um coração frio, como luz que entra em um quarto escuro. O Espírito Santo é chamado de Consolador. Ele é aquele que caminha ao nosso lado, que sussurra a esperança em nossos ouvidos, que nos lembra que não estamos sozinhos. Hoje, permita-se sentir esse consolo. Talvez lágrimas venham, e tudo bem. O choro não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. E nas lágrimas, Deus continua presente. Ele transforma lágrimas em sementes de alegria. O Salmo 34:18 nos lembra: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Essa é a promessa para você agora. Ele está perto, Ele está ao seu lado. Ele não se afasta diante da sua dor. Ele a transforma. Feche os olhos, respire fundo. Pense em uma dor que você carrega. Agora, imagine essa dor sendo envolvida pela chama da vela, sendo transformada em luz. Diga em voz baixa: Eu recebo o consolo de Deus. Talvez hoje você se sinta fraco. Talvez as circunstâncias da vida tenham drenado sua energia e você se veja sem forças para continuar. Mas há uma verdade que nunca muda. A força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Olhe para a chama, pequena, aparentemente frágil, mas ela é capaz de iluminar todo o ambiente. Ela não precisa ser grande para ser poderosa. Assim também é a força que Deus coloca dentro de você. Em Filipenses 4:13, Paulo declarou: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não era sobre autossuficiência, mas sobre depender do Senhor. Ele é a fonte inesgotável de força. A chama que você vê não depende de si mesma. Ela depende daquilo que a alimenta. Da mesma forma, você não precisa depender apenas da sua força. Você pode se apoiar na força de Deus. Ele é o combustível que nunca se acaba, a energia que nunca falha, a fonte que nunca seca. Quando você se sente incapaz, lembre-se, a sua fraqueza é oportunidade para a força dele brilhar. Quando você sente que não vai conseguir, é aí que ele diz: Eu estou contigo, eu te sustento. Assim como a vela permanece firme, mesmo em meio ao vento suave, você também permanecerá firme em meio às adversidades, porque a força que o sustenta não é sua, é dele. Coloque-se em uma posição confortável. Respire fundo e diga em voz baixa: Eu sou forte no Senhor. Repita mais uma vez: A força dele me sustenta. Sinta essas palavras penetrarem em seu coração. Vamos retornar à respiração.
mas desta vez com ainda mais consciência da presença de Deus. Sua respiração não é apenas um processo biológico, é também um ato espiritual, um lembrete constante de que o sopro de vida foi dado a você pelo Criador. Cada vez que você inspira, imagine-se recebendo a paz de Deus. Cada vez que expira, imagine-se soltando os pesos que não precisa carregar. Inspire paz, exale medo. Inspire esperança, exale ansiedade. Inspire vida, exale dor. Olhe para a chama. Perceba que ela também respira. O fogo se move, dança, cresce e diminui, como se acompanhasse seu próprio fôlego. Essa dança suave é como o Espírito de Deus em você, sempre vivo, sempre presente, sempre em movimento. Permita que sua respiração e a chama se alinhem, como se o fogo respirasse junto com você. A cada ciclo, sua mente se acalma, sua alma descansa, seu corpo relaxa. E lembre-se, mesmo quando você não está consciente da respiração, ela continua. Assim também é a presença de Deus, constante, mesmo quando você não percebe, sempre sustentando você, sempre presente, sempre fiel. Agora, feche os olhos, inspire profundamente, segure por 3 segundos, solte devagar, repita isso 5 vezes. A cada expiração, diga em silêncio: eu libero o que não preciso carregar. E a cada inspiração, diga: eu recebo a paz de Deus. Observe novamente esta chama. Ela queima de forma constante, suave, silenciosa. O fogo não pede permissão para brilhar, simplesmente brilha. Assim é o amor de Deus, eterno, imutável, constante. Muitas coisas na vida mudam. Pessoas vêm e vão. Momentos bons e ruins se alternam. Emoções oscilam como ondas no mar. Mas existe algo que não muda: o amor de Deus por você. Ele não é um amor frágil que se apaga diante das dificuldades. Ele não é um amor condicional que depende dos seus acertos. Ele é eterno. O apóstolo Paulo declarou em Romanos 8:38-39: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor é a chama eterna. Não importa o que você já viveu, não importa o que sente agora, não importa se você se acha indigno. O amor dele continua queimando por você. A chama eterna significa que, mesmo quando você apaga por dentro, Deus continua aceso. Mesmo quando você desiste, ele não desiste. Mesmo quando você se afasta, ele continua perto. Assim como esta vela brilha contra a escuridão, o amor de Deus ilumina sua vida contra todo medo, culpa e dor. E nada pode apagar essa luz. Absolutamente nada. Feche os olhos e sussurre: o amor de Deus nunca acaba. Repita mais uma vez: nada pode me separar do amor de Deus. Permita que essas palavras encham seu coração como fogo que aquece a alma. Quantas vezes você tenta segurar as coisas sozinho? Segurar os problemas, as preocupações, os medos, como se fosse capaz de resolver tudo pela própria força. Mas a verdade é que há fardos que são pesados demais para carregar. Jesus nos convida: lancem sobre mim todas as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Isso significa que você não precisa segurar tudo. Você pode entregar, você pode soltar, você pode confiar. Olhe para a chama. Imagine que você segura algo pesado em suas mãos. Uma preocupação, um medo, uma dor. Agora, mentalmente, coloque esse peso sobre a chama. Veja como o fogo consome. Veja como aquilo que antes pesava começa a desaparecer. O que sobra é luz, o que sobra é calor, o que sobra é paz. Entregar não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de confiança. É reconhecer que você não precisa ser o herói da sua própria história, porque já existe um Salvador que cuida de você. Quantas noites de sono você perdeu tentando resolver coisas que só Deus pode resolver? Quantos momentos você deixou de viver porque estava carregando pesos que não eram seus? Hoje, a chama é um lembrete. Você pode soltar, você pode descansar, você pode entregar. Coloque suas mãos voltadas para cima,
como quem entrega algo. Feche os olhos e diga: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Repita mais uma vez: eu entrego, eu confio, eu descanso. Sinta o alívio tomando conta do seu corpo e da sua alma. O amanhã, muitas vezes, é fonte de ansiedade. Não sabemos o que virá, não temos controle sobre o futuro, e isso pode nos assustar. Mas há uma promessa. O mesmo Deus que sustentou o seu ontem e que está presente no seu hoje, já está no seu amanhã. A chama que você vê agora é como uma centelha do futuro. Ela brilha não apenas pelo presente, mas aponta para o que ainda virá. O amanhã pode estar escuro aos seus olhos, mas não está escuro para Deus. Ele já está lá, preparando o caminho, iluminando cada detalhe. Jeremias 29:11 nos lembra: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você pode não saber o que virá, mas sabe em quem confiar. O amanhã pode trazer desafios, mas também pode trazer vitórias. Pode trazer lágrimas, mas também pode trazer risos. A luz de Deus estará lá em cada momento. A chama não se apaga com a chegada da noite, porque ela foi feita para brilhar justamente na escuridão. Assim também é a promessa de Deus: brilhar nos seus amanhãs, não importa o que eles tragam. Feche os olhos e imagine o seu amanhã. Agora visualize a chama iluminando esse futuro. Diga em voz baixa: meu amanhã está nas mãos de Deus. Repita mais uma vez: eu confio no amanhã porque ele já está lá. Pai amado, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo estas palavras. Oro para que a tua proteção os envolva como uma muralha de luz, que esta chama diante deles seja símbolo do cuidado constante do Senhor. Protege, Senhor, suas casas, suas famílias, seus lares. Afasta toda escuridão, toda angústia, toda opressão. Que cada ambiente seja cheio da tua presença. Guarda seus sonhos, suas mentes, seus corações. Livra-os de pensamentos de medo, de acusações, de solidão. Que a chama que brilha diante deles seja lembrança de que não existe escuridão capaz de apagar a tua presença. Assim como a chama ilumina o espaço ao redor, ilumina também seus caminhos, Senhor. Dá discernimento, sabedoria, coragem. Que cada passo seja guiado por ti. Eu oro para que nenhum mal prospere contra eles. Eu oro para que cada batalha seja transformada em vitória, cada lágrima em esperança, cada fraqueza em força. Obrigado, Senhor, porque a tua mão protetora nunca falha. Obrigado porque a tua luz sempre brilha. Obrigado porque em ti estamos seguros. Estenda a mão na direção da chama, como quem recebe algo. Diga em voz baixa: eu recebo a proteção de Deus sobre a minha vida e sobre a minha casa. Permaneça assim por alguns segundos, sentindo-se envolvido pela presença dele. Chegamos ao fim desta parte da nossa jornada, mas a chama continua acesa. Ela não se apaga ao final deste encontro, porque o que ela simboliza é eterno, o amor de Deus. Lembre-se, querido amigo, você nunca está sozinho. Quando a noite parecer longa demais, olhe para a chama da esperança. Quando o medo tentar dominar, olhe para a luz que não se apaga. Quando as forças parecerem poucas, lembre-se que existe uma fonte infinita dentro de você, vinda do Senhor. Que estas palavras sejam mais do que apenas sons. Que sejam sementes plantadas no seu coração, que crescerão em fé, coragem, paz e confiança. E que você leve consigo esta certeza: o Deus que esteve aqui com você agora, permanecerá com você em cada segundo da sua vida. Ele é a chama eterna que ilumina sua alma, o abrigo no meio da tempestade, o descanso no meio do cansaço, a paz que o mundo não pode dar. Receba esta bênção, que o Senhor o abençoe e o guarde, que o rosto dele brilhe sobre você, que a paz dele seja sua companhia hoje, amanhã e para sempre. Amém. Coloque a mão sobre o coração, feche os olhos e respire fundo. Repita em silêncio: eu recebo a bênção de Deus. Permaneça por alguns segundos neste estado de gratidão e descanso, sabendo que Ele está contigo. A chama que você contempla diante dos olhos é linda, mas existe uma ainda mais importante: a chama que Deus colocou dentro de você. Ela não depende de circunstâncias externas,
Não depende de velas físicas, não depende sequer do ambiente ao seu redor. É a luz interior, soprada pelo Criador no dia em que você nasceu, mantida pelo Espírito Santo todos os dias da sua vida. Muitas vezes, você pode se sentir apagado por dentro, como se a chama da fé tivesse diminuído. Talvez as lutas tenham sufocado a alegria, talvez as perdas tenham apagado o entusiasmo, talvez os medos tenham colocado sombras em sua alma. Mas lembre-se, o sopro de Deus está dentro de você. A luz dele não pode ser vencida. Mesmo que esteja escondida, ela continua viva. O próprio Jesus declarou em Mateus 5,14: Vocês são a luz do mundo. Isso significa que você carrega luz, você reflete luz, você espalha luz. A luz não é apenas algo que você busca, é algo que você possui, porque foi dada pelo Pai. Olhe para a chama da vela e imagine que a mesma intensidade arde no seu interior. Imagine sua alma iluminada, seu coração aquecido, sua mente clareada pela presença do Espírito Santo. Não importa quantas vezes você tenha caído, não importa quantas vezes tenha duvidado, a luz ainda está aí. Essa chama interior não apenas ilumina você, mas também aqueles que estão ao seu redor. Sua presença pode ser bênção. Seu sorriso pode ser consolo. Suas palavras podem ser cura. Você é portador de luz. E onde você chega, a escuridão precisa recuar. Coloque a mão sobre o peito, respire fundo e diga: a luz de Deus vive em mim. Repita 3 vezes, sentindo cada palavra como verdade absoluta. Deixe a chama diante de você ser um reflexo da chama dentro de você. A família é um dos maiores presentes de Deus. Mesmo com imperfeições, mesmo com falhas, ela é um espaço sagrado, onde aprendemos amor, perdão e convivência. Talvez sua família seja sua fortaleza. Talvez seja também sua maior dor. Mas hoje, diante desta chama, vamos interceder por aqueles que estão ligados a você pelo sangue ou pelo coração. Senhor, coloco agora cada família diante de Ti. Que Tua luz entre em cada lar, trazendo paz onde há conflitos, esperança onde há desespero, união onde há divisão. Que o Teu Espírito Santo envolva cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha. Que as casas sejam cheias de amor e não de medo, cheias de alegria e não de tristeza, cheias de perdão e não de rancor. Se alguém na família está doente, que receba cura. Se alguém está perdido, que seja trazido de volta. Se alguém está fraco, que seja fortalecido. Que a chama desta vela represente a chama viva da Tua presença em cada casa, iluminando e aquecendo cada coração. Agora, pense em alguém da sua família. Visualize o rosto dessa pessoa. Entregue-a diante da chama e diga em silêncio: Senhor, abençoa a minha família. Abençoa a vida de... Nome. Faça isso por 3 pessoas diferentes, se puder. Entregue todos à luz de Deus. Todos enfrentamos tempestades. Elas vêm de repente, sem aviso, e parecem querer derrubar tudo ao redor. Talvez sua tempestade seja emocional, talvez seja espiritual, talvez seja uma situação que foge do seu controle. Mas em meio ao caos, existe uma promessa. Jesus é a paz no meio da tempestade. Em Marcos 4, os discípulos estavam em um barco, e as ondas eram tão fortes que eles temiam morrer. Mas Jesus, com uma única palavra, acalmou o vento e o mar. O que antes era ameaça, se tornou calmaria. Olhe para a chama da vela. Mesmo que houvesse vento, ela se moveria, mas não apagaria. Assim também é você. As tempestades podem agitar sua vida, mas não podem apagar a presença de Deus em você. A paz que Jesus oferece não depende das circunstâncias mudarem. É uma paz que habita dentro de você mesmo quando o lado de fora está agitado. É a paz que vem do Espírito Santo, que guarda sua mente e coração. Feche os olhos. Inspire profundamente. Imagine uma tempestade sendo acalmada. Diga em voz baixa: Jesus, Tu és a minha paz. Repita até sentir seu coração mais tranquilo, como o mar depois da tempestade. A esperança é como esta chama, pequena em aparência, mas poderosa em efeito. Ela ilumina, aquece e dá coragem para continuar. Sem esperança, a vida perde o brilho. Mas com esperança,
Até mesmo os dias mais sombrios se tornam suportáveis. O apóstolo Paulo disse em Romanos 5:5: a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança em Cristo é diferente da esperança humana. Não é apenas desejo ou otimismo. É certeza de que Deus está no controle. É confiar que, mesmo sem entender, Ele trabalha todas as coisas para o bem. Talvez você esteja esperando por algo, uma resposta, uma mudança, uma cura, um milagre. A esperança é a chama que mantém você de pé enquanto espera. Olhe para a vela. Veja como a chama continua firme, mesmo pequena. É assim que sua esperança deve ser. Firme, porque está ancorada em Deus. Mesmo que o vento sopre, ela permanece. Mesmo que a escuridão tente apagar, ela resiste. A esperança não se baseia no que você vê, mas no que você crê. E o Deus da esperança está ao seu lado agora mesmo. Feche os olhos. Pense em algo que você espera, algo que seu coração deseja. Entregue isso diante da chama. Diga: minha esperança está em ti, Senhor. Repita quantas vezes sentir necessário, até que a paz invada o seu coração. O silêncio não é vazio. O silêncio é cheio da presença de Deus. Muitas vezes temos medo do silêncio porque ele nos confronta com nós mesmos. Mas quando nos permitimos silenciar, abrimos espaço para ouvir a voz suave do Espírito Santo. O profeta Elias ouviu Deus não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele ouviu Deus em um sussurro suave, no silêncio. 1 Reis 19:12. É no silêncio que Deus fala com clareza, porque não há distrações. Agora, diante da chama, permita-se mergulhar nesse silêncio restaurador. Respire fundo, feche os olhos e apenas esteja. Você não precisa pedir nada agora, não precisa dizer nada, apenas estar presente diante do Pai. O silêncio cura, porque nele entregamos o controle. O silêncio fortalece, porque nele recebemos a paz. O silêncio restaura, porque nele sentimos a proximidade de Deus. Deixe que este momento seja um presente, apenas você, a chama e Deus. Feche os olhos, respire fundo, fique em silêncio por alguns instantes. Se sentir vontade, apenas repita baixinho: eu estou aqui, Senhor. Depois fique quieto, ouvindo o som do silêncio que é cheio da presença dele. Senhor, hoje eu oro pela saúde de cada pessoa que acompanha este momento. Tu és o Deus que cura, aquele que restaura corpos, mentes e corações. A tua palavra nos lembra em Jeremias 30:17. Mas eu restaurarei você e curarei as suas feridas, declara o Senhor. A saúde não é apenas física, mas também emocional e espiritual. Talvez quem me ouve agora esteja cansado, sentindo dores no corpo, preocupado com diagnósticos médicos ou sofrendo com enfermidades invisíveis, aquelas que os exames não mostram, mas que pesam na alma. Tu és o médico dos médicos. Quando os recursos humanos chegam ao limite, a tua mão poderosa ainda se estende. Quando a medicina não encontra respostas, o teu poder continua sendo suficiente. Senhor, toca agora cada parte que precisa de cura, desde as células mais pequenas até os pensamentos mais profundos. Remove a ansiedade, restaura os nervos, alivia as tensões, renova o vigor. A chama que brilha diante de nós é símbolo de vida, de calor, de energia. Assim como esta vela continua queimando, que a saúde também continue renovando. Que a chama da vida dentro de cada pessoa nunca se apague, porque o teu sopro de vida a sustenta. Eu declaro que nenhuma enfermidade é maior do que o teu poder. Nenhuma dor é mais profunda do que o teu amor. Nenhum desânimo é mais forte do que a tua esperança. Assim como Jesus curou os cegos, levantou paralíticos e devolveu a vida aos mortos, Ele pode tocar agora a cada pessoa, trazendo saúde plena. Nada é impossível para o Senhor. Se você precisa de cura em alguma área, coloque a mão sobre o coração ou sobre o lugar do corpo que precisa de toque especial. Feche os olhos e diga: Senhor, eu recebo a tua cura. Inspire profundamente e, ao expirar, sinta como se a dor, a angústia ou a doença estivessem sendo levadas pela chama da vela. Você já esteve em um lugar escuro, onde não conseguia ver nada,
e de repente uma pequena luz acendeu, revelando o caminho. Essa experiência muda tudo. Assim é a presença de Deus em nossa vida. O Salmo 23:3 nos lembra: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus não apenas nos acompanha, Ele nos guia. Ele não apenas ilumina, Ele mostra a direção. Talvez hoje você esteja diante de decisões importantes. Talvez não saiba qual caminho seguir. Talvez o futuro pareça incerto, como uma estrada sem placas. Mas saiba, a luz do Senhor não apenas ilumina, ela conduz. Olhe para a chama da vela. Veja como ela não se apaga, mesmo em meio à escuridão. Ela é um guia silencioso, apontando sempre para cima. Assim é o Espírito Santo. Ele sempre nos aponta para o alto, sempre nos direciona para a vontade do Pai. Deus não deixa os seus filhos perdidos. Mesmo quando parece que estamos sem rumo, Ele está conduzindo nossos passos. Cada detalhe, cada circunstância, cada encontro faz parte de um plano maior. O que precisamos é confiar. Mesmo quando não vemos o quadro completo, Ele enxerga o todo. Mesmo quando o caminho parece confuso, Ele já sabe a chegada. Sua luz nunca falha, seu amor nunca se atrasa. Feche os olhos. Imagine-se em uma estrada escura. Agora, veja uma chama se acendendo diante de você, iluminando o caminho passo a passo. Diga em voz baixa: o Senhor guia os meus passos. Repita quantas vezes precisar, até que a confiança encha o seu coração. Todos carregamos sonhos dentro de nós. Alguns são antigos, guardados no coração desde a infância. Outros são recentes, nascidos de situações que vivemos. Mas todos eles são importantes para Deus. A palavra nos lembra em Salmos 37:4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso não significa que Ele realiza todos os nossos planos do nosso jeito, mas que Ele alinha nossos desejos ao propósito dEle e nos surpreende com algo ainda melhor. Talvez você tenha sonhos que parecem adormecidos, esquecidos ou até impossíveis. Mas diante desta chama, eu quero lembrar você: o Deus que acendeu esses sonhos é o mesmo que tem poder para realizá-los. Senhor, eu oro agora por cada sonho que habita os corações. Que aqueles que estão cansados de esperar recebam esperança renovada. Que aqueles que desistiram voltem a acreditar. Que aqueles que não sabem por onde começar recebam direção. Os sonhos são como sementes. Às vezes ficam escondidos debaixo da terra, em silêncio, até que chega a hora certa para florescer. Da mesma forma, seus sonhos podem estar em silêncio agora, mas isso não significa que morreram. Significa que estão sendo preparados para o tempo certo. Deus não se esqueceu do que Ele mesmo colocou em seu coração. E se o tempo parecer longo, lembre-se, a chama continua acesa, e o que Ele prometeu vai se cumprir. Pense em um sonho que você tem guardado no coração. Visualize-o como uma pequena chama diante de você. Entregue-o agora ao Senhor e diga: meus sonhos estão em tuas mãos, Senhor. Repita até sentir paz. A fé é como esta vela. Pode parecer pequena, mas tem poder para vencer a escuridão. Jesus disse em Mateus 17:20: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte: passe daqui para acolá, e ele passará. Nada lhe será impossível. Isso nos mostra que não precisamos de uma fé gigantesca para ver milagres. Precisamos apenas de uma fé verdadeira, sincera, mesmo que pequena. O que faz a diferença não é o tamanho da fé, mas o tamanho do Deus em quem depositamos essa fé. Olhe para a chama. Ela não é enorme, mas ilumina todo o ambiente. Assim é sua fé. Mesmo que você a considere pequena, ela é capaz de mudar tudo, porque está colocada nas mãos do Todo-Poderoso. Talvez você esteja passando por situações que testam sua fé. Talvez tenha dúvidas, questionamentos, incertezas. Isso é humano. Mas lembre-se, fé não é ausência de dúvida. Fé é escolher confiar mesmo quando não entendemos. A fé é a ponte entre o que vemos e o que Deus já preparou. É a confiança de que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece contrário. É a chama que nos mantém firmes quando o vento sopra forte. Que sua fé hoje seja renovada.
Que diante desta vela, você se lembre de que não está sozinho. Sua fé, ainda que pequena, é suficiente para mover montanhas, porque está conectada a um Deus que não falha. Feche os olhos, coloque a mão sobre o coração e diga em voz baixa: a minha fé está viva. Repita mais uma vez: mesmo pequena, a minha fé move montanhas. Permita que sua fé seja fortalecida neste momento. A ansiedade é como uma tempestade dentro da mente. Ela acelera o coração, rouba o sono, tira a paz. Mas existe um lugar de descanso onde a ansiedade não pode dominar: a presença de Deus. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Isso significa que a ansiedade pode ser substituída por paz quando entregamos tudo a Ele. Não é que os problemas desaparecem, mas o coração é guardado. A mente é protegida. Senhor, eu oro agora contra toda a ansiedade que tenta dominar o coração de quem me ouve. Oro para que a paz, que excede o entendimento humano, invada cada mente. Que pensamentos acelerados sejam acalmados. Que corações inquietos encontrem descanso. A chama da vela é símbolo dessa paz. Ela não corre, não se apressa, não se agita. Ela apenas brilha com constância. Assim deve ser a nossa alma na presença do Senhor. Feche os olhos, inspire profundamente. Ao expirar, imagine que toda a ansiedade está sendo lançada para fora, como fumaça que sobe e desaparece. Diga em silêncio: eu libero minha ansiedade e recebo a paz de Deus. Repita até sentir sua mente mais calma. Todos carregamos feridas. Algumas são visíveis, outras estão escondidas no fundo do coração. Há feridas causadas por palavras duras, por rejeições, por decepções, por perdas que marcaram nossa alma. Às vezes tentamos escondê-las, acreditando que se ficarem invisíveis, deixarão de doer. Mas a verdade é que só a luz de Deus pode tocar onde ninguém mais alcança. A chama desta vela é suave, mas firme. Assim é o toque de Deus sobre suas feridas. Não agressivo, não invasivo, mas constante, amoroso e eficaz. Ele não ignora a sua dor. Ele não minimiza o que você sente. Ele se aproxima com ternura, trazendo cura. Isaías 53, 5 nos lembra: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A cruz não foi apenas sobre perdão, foi também sobre cura. Cura da alma, cura das emoções, cura daquilo que parecia impossível de ser restaurado. Talvez você carregue feridas antigas, que ninguém mais lembra, mas que ainda doem em silêncio. Talvez sejam marcas recentes, abertas há pouco tempo. Independentemente de quando surgiram, saiba que o Deus que cura continua o mesmo. Ele é a luz que penetra a escuridão mais profunda. Não há cicatriz tão escondida que ele não possa transformar em testemunho. Não há dor tão secreta que ele não possa alcançar. A cada olhar para a chama, lembre-se: a cura disponível para você. Feche os olhos. Pense em uma ferida que você carrega. Imagine-a sendo iluminada pela luz suave da vela. Veja a dor sendo transformada em paz, o vazio sendo preenchido com amor. Sussurre: pelas tuas feridas eu fui curado. Repita até que a esperança aqueça o seu coração. Muitas vezes tentamos controlar tudo: os resultados, as pessoas, as circunstâncias. Carregamos preocupações que não são nossas e lutamos batalhas que não precisamos lutar. Mas o convite de Jesus é claro: entregue. Provérbios 16, 3 nos diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. A entrega é mais poderosa do que o controle, porque coloca nossas vidas nas mãos do Deus que enxerga o fim desde o começo. Senhor, hoje eu oro para que cada pessoa aprenda a descansar em Ti. Que deixem de carregar fardos que não foram feitos para elas. Que aprendam a confiar que o Senhor sabe o melhor caminho. A chama da vela é um símbolo da entrega. O fogo consome tudo o que é colocado nele.
Assim também é o teu amor, que recebe nossas preocupações e as transforma em paz. Entregar não é desistir, é confiar. É abrir mão da necessidade de ter todas as respostas e confiar no Deus que já escreveu cada capítulo da nossa história. Coloque suas mãos abertas, como quem oferece algo. Feche os olhos e diga: eu entrego, Senhor. Eu coloco em tuas mãos minha vida, meus sonhos, meus medos e meu futuro. Respire fundo e, ao expirar, sinta o peso sendo levado pela chama. O descanso em Deus não é apenas físico, mas também espiritual. Ele é o antídoto contra a ansiedade, contra o cansaço emocional, contra o peso que carregamos no dia a dia. No Salmo 62, 1, lemos: somente em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. Não é em coisas, não é em pessoas, não é em conquistas. O verdadeiro descanso vem somente dele. Olhe para a chama da vela. Ela não está em esforço, não está em luta, não está em correria. Ela simplesmente existe, brilha e aquece. Assim deve ser a nossa alma, firme, constante, sustentada pela presença de Deus. Quando descansamos em Deus, aprendemos a soltar o que não conseguimos mudar. Descansar é parar de lutar contra ondas maiores que nós e confiar que Ele é o capitão do barco. Muitas vezes, achamos que precisamos fazer tudo, controlar tudo, resolver tudo. Mas o Senhor nos lembra: descansar também é um ato de fé. É confiar que enquanto descansamos, Ele trabalha. Hoje, permita-se experimentar esse descanso. Imagine-se deitando em águas tranquilas, cercado pela paz que só o Espírito Santo pode dar. Respire fundo e permita que essa paz invada o seu coração. Feche os olhos, coloque a mão sobre o peito e diga: eu descanso em ti, Senhor. Repita 3 vezes, sentindo o seu corpo relaxar, sua mente se acalmar e sua alma repousar na presença de Deus. O amor de Deus é como esta chama, eterno, firme e constante. Ele não depende das circunstâncias, não depende dos nossos erros ou acertos, não depende de méritos. Ele simplesmente ama, porque Ele é amor. 1 João 4,16 declara: Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Isso significa que o amor não é apenas um atributo de Deus, é a essência dele. Talvez você tenha experimentado amores humanos que falharam, pessoas que prometeram estar ao seu lado, mas se foram, relacionamentos que começaram cheios de paixão e terminaram em silêncio, feridas deixadas por quem deveria ter cuidado de você. Mas o amor de Deus não é assim. Ele não falha, não se esgota, não se contradiz. O amor dele envolve como um cobertor em noites frias. O amor dele sustenta como raízes profundas em meio à tempestade. O amor dele aquece como fogo no coração. A chama da vela é apenas um reflexo pequeno da intensidade desse amor. Ela queima constantemente, mesmo no escuro. Assim também o amor de Deus permanece firme, mesmo nas noites mais escuras da sua vida. Nada pode separar você desse amor. Nenhum erro, nenhum passado, nenhuma falha. Ele continua amando, continua chamando, continua esperando. Hoje, permita-se receber esse amor que nunca se apaga. Abra as mãos diante da vela, como quem recebe algo. Feche os olhos e diga: eu recebo o amor de Deus. Repita 3 vezes. Imagine esse amor entrando em você como uma chama que aquece e transforma seu coração. A noite pode trazer silêncio, mas também pode trazer inquietação. Muitas vezes é à noite que os pensamentos aceleram, que os medos aparecem, que a solidão pesa. Mas a presença de Deus é capaz de transformar a noite em descanso seguro. Salmo 4:8 declara: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa é a promessa que sustenta nossos corações quando o sol se põe. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que enfrenta noites difíceis. Aqueles que não conseguem dormir. Aqueles que se sentem sozinhos. Aqueles que são perturbados por lembranças dolorosas. Traga paz. Traga silêncio interior. Traga descanso. Que esta chama seja símbolo da tua presença guardando cada quarto. Que os lares sejam cheios de tua luz. Que os sonhos sejam tranquilos e abençoados. Que cada sono seja restaurador.
Assim como a chama permanece firme durante toda a noite, que também a paz do Senhor permaneça guardando cada coração até o amanhecer. O medo não tem poder sobre aqueles que descansam em ti. Que cada noite seja a oportunidade de renovar forças e que o amanhã seja recebido com esperança. Feche os olhos. Imagine-se deitando em uma cama macia, enquanto a chama ilumina suavemente o ambiente. Diga em silêncio: eu me deito em paz, porque o Senhor me guarda. Repita até sentir a calma invadir sua mente e preparar você para um descanso verdadeiro. O perdão é uma das atitudes mais difíceis que podemos praticar, mas também é uma das mais libertadoras. Guardar rancor é como carregar carvão em brasa nas mãos, acreditando que a dor vai atingir o outro. Mas quem se queima somos nós mesmos. A chama da vela é um lembrete poderoso. Ela não guarda nada para si, mas consome o que recebe e transforma em luz. Assim também é o perdão. Quando entregamos nossa dor a Deus, Ele consome o peso e transforma em paz. Efésios 4:32 nos instrui: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Se o próprio Deus nos perdoou, quem somos nós para negar o perdão? Isso não significa que esquecemos o que aconteceu ou que justificamos erros, mas que deixamos de carregar a amargura. Talvez você tenha sido ferido por palavras duras, por traições, por injustiças. Talvez o peso do passado ainda esteja em seu coração. Mas diante desta chama, eu quero lembrar você: o perdão não é para os outros, é para você. É para libertar sua alma. Deus deseja que você viva livre, leve, em paz. O perdão é como abrir uma janela em um quarto escuro. A luz entra, o ar fresco invade, e o ambiente muda completamente. A chama não guarda a escuridão para si, ela a dissipa. Assim também você pode escolher hoje dissipar a escuridão do ódio e da mágoa, e permitir que a luz do perdão brilhe em seu coração. Feche os olhos. Pense em alguém que você precisa perdoar, mesmo que seja difícil. Visualize o rosto dessa pessoa diante da chama. Diga baixinho: eu escolho perdoar porque Deus me perdoou primeiro. Repita 3 vezes. Sinta a liberdade tomando lugar da dor. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Isso significa que a alegria não depende das circunstâncias externas, mas da presença dele em nós. Olhe para a chama da vela. Veja como ela dança suavemente, oscilando, movimentando-se em um ritmo que transmite vida. A alegria é exatamente assim. Uma chama que dança dentro de nós, trazendo movimento, leveza, brilho. Talvez você esteja passando por dias difíceis e sorrir pareça impossível. Mas a alegria de Deus não é superficial. Ela não é uma risada forçada. Ela é uma convicção profunda de que, mesmo em meio às lágrimas, existe esperança. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo não disse isso em tempos fáceis, mas enquanto estava preso. Isso nos mostra que a alegria em Deus não é circunstancial, é espiritual. Quando deixamos que a chama da alegria do Senhor acenda em nosso coração, até os dias cinzentos se tornam mais leves. Ela não ignora os problemas, mas nos dá força para atravessá-los com esperança. A alegria é cura para a alma, é remédio para o coração, é combustível para continuar caminhando. E essa alegria está disponível para você agora mesmo. Feche os olhos, inspire profundamente e sorria, mesmo que suavemente. Diga em silêncio: a alegria do Senhor é a minha força. Repita 3 vezes. Deixe que um sorriso natural surja no seu rosto enquanto a chama ilumina sua alma. Vivemos em um mundo marcado por guerras, injustiças e divisões. Às vezes, parece impossível acreditar em paz diante de tantas notícias ruins. Mas a Bíblia nos lembra que Jesus é o príncipe da paz. Isaías 9:6. E ele ainda governa sobre todas as coisas. A chama desta vela é pequena, mas ilumina este espaço. Imagine agora milhões de chamas como esta espalhadas pelo mundo. Imagine cada coração aceso pela luz da paz de Cristo. Imagine famílias reconciliadas, nações em harmonia, pessoas vivendo em amor. Senhor, eu oro pelo mundo, onde a guerra traga reconciliação,
Onde há ódio, plante amor. Onde há fome, traga provisão. Onde há injustiça, traga justiça. Que a chama desta vela se multiplique em nossos corações, para que possamos ser agentes da paz. Que possamos começar em casa com palavras suaves, gestos de bondade, atitudes de reconciliação. A paz mundial começa dentro de cada pessoa. Começa quando escolhemos amar em vez de odiar, servir em vez de dominar, perdoar em vez de guardar rancor. Que a chama diante de você seja símbolo de uma paz que começa no íntimo e se espalha até alcançar o mundo inteiro. Feche os olhos e visualize o mundo sendo iluminado por milhões de chamas. Diga em silêncio: Senhor, que a tua paz comece em mim e alcance o mundo. Repita 3 vezes. Sinta-se parte dessa transformação. Tudo neste mundo é passageiro. As coisas envelhecem, se desgastam, desaparecem. Mas há algo que nunca pode ser apagado: a chama do amor de Deus. Olhe para esta vela. Mesmo que pequena, ela brilha com constância. Imagine agora que nada, absolutamente nada, pode apagá-la. Assim é o amor de Deus em sua vida, constante, firme, inapagável. Romanos 8 nos lembra que nada pode nos separar desse amor, nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem profundidades, nem altura, nada. Talvez você tenha experimentado decepções que apagaram a confiança em pessoas. Talvez já tenha perdido coisas importantes e achado que nada era permanente. Mas existe uma verdade maior: o amor de Deus não pode ser apagado. Mesmo quando você se sente fraco, mesmo quando falha, mesmo quando duvida, o amor dele continua. Ele não depende do seu desempenho, mas do caráter eterno dele. Assim como a chama permanece em meio à escuridão, o amor de Deus permanece em você em meio a qualquer circunstância. Ele é a chama inapagável que sustenta sua vida. Feche os olhos. Diga em voz baixa: nada pode apagar o amor de Deus em minha vida. Repita 3 vezes. Permita que essa certeza aqueça sua alma e se torne um alicerce para cada dia. Chegamos ao fim deste momento juntos, mas a chama continua acesa. Ela não termina quando o vídeo acaba, porque simboliza algo que nunca se apaga: a presença eterna de Deus em sua vida. Quero declarar uma bênção sobre você. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Que a face dele brilhe sobre você. Que o coração dele transborde em graça sobre a sua vida. Que a paz dele seja sua companheira hoje, amanhã e sempre. Lembre-se, você não está sozinho. A chama está sempre dentro de você. O amor de Deus nunca falha. Ele é a sua força, sua esperança, sua alegria, seu descanso. Que cada noite sua seja tranquila. Que cada manhã seja cheia de esperança. Que cada passo seja iluminado pela luz do Senhor. E que você leve consigo, em todo lugar, esta certeza: a chama de Deus nunca se apaga. O amor dele nunca se acaba. A presença dele nunca se ausenta. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Obrigado por abrir seu coração, por respirar fundo, por fechar os olhos, por confiar. Agora siga em paz, pois a luz do Senhor vai com você. Coloque a mão sobre o coração, respire fundo, sussurre em silêncio: eu recebo a bênção de Deus. Permaneça assim por alguns instantes, em gratidão e descanso. Quando abrir os olhos, lembre-se: a chama continua viva em você. Que a chama da fé permaneça viva em seu coração. Se inscreva no canal Fé Inapagável e siga recebendo palavras de paz, esperança e amor.